Boa noite, meu nome é Luiz Catarino. Vamos dar sequência aqui às nossas aulas do inversor de frequência ANG1. E na última aula nós tínhamos visto a tabela lá e também referente aqui, né, a tabela no Excel e alguns parâmetros que nós íamos usar. E aí vamos terminar essa tabela agora e na próxima aula, na aula 5, né, essa aula 4, na parte 5 a gente já vai colocar os parâmetros lá. Aí eu vou fazer uma aula bem curtinha assim, só para colocar os parâmetros e aí a gente já finaliza, tá? Então, ó, então vamos dar sequência, mas antes disso, antes de darmos sequência, se inscrevam no canal, deixem seu like, também os sininhos de notificações. Também divulguem isso ao maior número de pessoas que vocês conheçam, de todos os cursos, né? Tecnólogo, técnico, formação continuada. E para ajudar o canal, e por favor assistam os vídeos até o final, que isso traz benefícios para o canal, tá bom? Então vamos dar sequência. Ó, teve alguns valores, amigos, que eu esqueci aqui, ó. O P301. O P301 aqui, ele é referente à analógica. A gente não vai usar nem a referência pela tecla da IHM, nem referência pelo potenciômetro, né? Nós vamos fazer primeiro a referência pela entrada analógica, que seria a primeira entrada analógica. Então aqui, ó, vai ser 0, tá? Aqui está em 1, que está pedindo pela IHM, mas a gente vai fazer aqui 0, né? Então a gente vai digitar, aqui vai ser 0. Então aqui, ó, no Excel aqui, vai ser 0. Aí eu vou mostrar para vocês aqui, nos outros, a parte final do manual, traz algumas coisas explicando melhor, ó. Eu queria destacar com vocês aqui, ó. Então aqui, né, lá eu coloquei o P301 em 0 porque nós vamos usar essa analógica aqui, ó, tá? Então a gente vai pegar esse GND, né? E aqui a gente vai jogar de 0 a 10 volts. Então a gente vai usar isso aqui como referência. Ele vai fazer o speed aqui, né? Ele vai fazer o avanço e o retorno, mas conforme a frequência que a gente colocar aqui, né? Conforme a tensão, desculpa, frequência não, conforme a tensão que nós colocarmos aqui de 0 a 10, vindo daquela cartela analógica do delta, e aí a gente vai conseguir fazer aqui avanço, retorno, e habilita, avanço e retorno, né? Então a gente consegue fazer isso, através desse DI1, DI2, né? Então a gente vai conseguir fazer isso daí, tá? Aí aqui a gente vai usar, por isso que precisou daquele parâmetro. Tem mais alguns também que eu vou falar para vocês, mas eu vou aqui, ó, começa aqui, ó. Tá vendo aqui, né? Então aqui a fiação, aqui modo de missionamento, o meu é de esse aqui, ó, né? O CF210, né? Então aqui fala sobre aqui, ó, dos parâmetros. Então tem a tecla que fala sobre as funções das teclas da IHM fixa no lá, e ele fala lá o que ele coloca, ó, P001 como visualização. Se você quiser visualizar só a corrente através da IHM do inversor, se você quiser visualizar a tensão da saída do inversor, a visualização da temperatura do módulo IGBT, que são lá os que chaveamento que faz dentro disso, né? Ou os erros, né? Aí vai ter erros aqui, ó, o erro E002, então tem todos os erros aqui descritos, né? Aí o P009 seria o software do inversor. E aqui, ó, parâmetros de desbloqueio, que eu tinha falado com vocês do P007. Então, ele aparentemente, ó, aqui, ó, ele vem 0, que é parâmetros desbloqueados, né? O usuário poderá alterar. Em 1 fica bloqueado. Mas se você quiser fazer a mudança dos parâmetros, para você gravar lá dentro, você tem que colocar ele em 28. Quando você coloca ele em 28, o que acontece? Ele vai habilitar, e você vai colocar o parâmetro. Quando você der o enter, esse parâmetro esse novo valor desse parâmetro vai ficar lá gravado. Porque se você só coloca e não aqui, ó, tá em 0, né? Parâmetros desbloqueados. Aí você olha lá, você coloca, aí você quer mudar o P201. Ah, eu quero pôr 50 Hz em vez de 10 que tá lá, põe 50. Se você der enter e não colocar o 28 aqui no P007, ele não grava. E aí você vai ver lá de novo, quando você mandar rodar, ele vai rodar 10, né?
não vai rodar 50 como você queria. Então precisa colocar o P0. Aí você faz o que, né? Você põe o P007 em 28, faz a modificação, dá Enter, vai no parâmetro P007 de novo e coloca 1. Aí o que você colocou ficou gravado, né? O que você colocou ficou gravado. Aí tem o P12 e o P13, que é a primeira rampa de desaceleração, segunda. Aí o P022, frequência inicial, frequência mínima. Aí a frequência máxima que você quer que seja de referência, o torque, né? E a frequência de chaveamento, né? Que você quer que lá o IGBT ele trabalhe, né? Então a velocidade que ele vai trabalhar, né? Aí tem o P051, que é corrente de sobrecarga. E também tem aquela coisa, né? Se você tem lá o sistema de rampa, né? Então você tem um sistema de rampa. Quanto menos tempo você coloca o inversor para desaceleração e aceleração, você começa a esquentar ele, tá? Então ele começa a ter problemas de... Então, um exemplo, quando você faz você precisa fazer, você tem um eixo lá confuso, aí você precisa fazer esse é feito por um motor convencional com inversor, né? Quando você quer chegar numa posição, você já tem que vir um pouquinho antes já desacelerando no software, né? Porque se você deixar para ele parar em cima, ele até para, né? Mas lógico que vai ter que fazer um hardware melhor lá, por causa da frenagem, tudo, né? Aí ele vai até parar, mas com o tempo ele vai esquentando internamente, né? Por isso que em algumas aplicações o inversor de frequência não é bom. Se for parada precisa e velocidade, tem que ser servomotor, tá? Tem que ser servomotor, que é a melhor coisa. Então aí o tipo de... o P101, ó, a gente colocou o valor 0, que é de 0 a 10, né? O P102 é a seleção da entrada digital 4, que a gente vai ter que usar quando eu for fazer multispeed, ó. Quando ela for em 0, ela vai estar como entrada digital. Então o P102, aqui, ó, ela, por enquanto, o P102, né? Ela tem que estar em 0, tá? Ela tem que estar em 0. A gente tem que colocar o P102. Tem que estar em 0, porque se você põe 0, ela vira uma entrada digital. Se você colocar, aí você tem que mudar o pino 8 também, aí o pino 8, ó, o caso do 7, né? Entrada digital DI4. Aí o pino 8, saída analógica, intenção, né? Você tem que colocar ele, se você quiser ele em tensão, em vez de ser analógica, no pino, porque o pino 7 é referente ao DI4. Aí o DI8, você tem que colocar o P102 em 1. Aí se você quiser o pino 7 negativo da entrada analógica e a saída analógica em corrente com a escala de 0 a 20 mA no A0+, você precisa colocar em 102, tá vendo? Então ele tem 3 opções para você fazer no DI4, 0, 1 e 2. Então você vai mudando aqui, ó, né? Aí tem, ó, pino 7 e pino 8, ó. Aí o pino 7, né? Se você for ver aqui, ó, pino 7 e o pino 8. Aí eles vão trabalhando aqui, né? Cada valor que você colocar no P102, ele vai ter uma configuração. Então aí você precisa saber o que você quer usar. No nosso caso, por enquanto, o P102, o pino 7, que é a entrada digital DI4, eu não quero que ela trabalhe como uma saída analógica, eu quero que ela trabalhe como uma entrada digital. Então eu ponho o valor 0 e acabou. Aí é o que a gente pede, né? Aí tem a função, a saída de relé, que é a frequência que vai mudando lá. Então você tem que usar o parâmetro P104. A gente não vai usar isso, então não precisa. Agora o P201, aí a gente vai, quando for usar o multispeed, a gente tem que fazer as frequências lá, mudar ele lá no P301, né? Aí vai dar para fazer, né? Então aí no P301, seleção da referência de frequência. Aí o P301 aqui, ó, a gente deixou em 0, que é a entrada analógica, e ver parâmetros 100, P100 e P101. Então vamos voltar lá no P100 e o P101. Então ele manda a gente olhar lá no P100 e 101. Então vamos olhar lá no P100 e P101. Então o P100 é ganho da entrada, então a gente vai deixar em 100%, né? Então o P100 vai continuar aqui, ó. Vamos deixar aqui P100, o ganho vai ser 100%, né? Então a gente vai colocar aqui 100% o ganho, tá? Vai ser 100, né? E o P101 a gente quer o valor 0. Então o P101 valor 0 que a gente quer de tensão, tá? Então vai continuar
nessa referência. Aí tinha uma outra coisa que eu estava vendo nesse manual que a gente vai precisar, que eu não tinha colocado. Agora eu não lembro, mas depois a gente vê aqui o que a gente vai precisar. Na hora de testar, com certeza vai dar um probleminha e a gente resolve, né? Porque é sempre assim, na prática não tem isso aí, né? Se você tá lá, tem um parâmetro aqui, gente, que ele define, lembrei, se você quer esses contatos aqui da borneira NA ou NF, né? Aí depende da aplicação que você vai fazer. Eu prefiro NA, que é o valor 0, quer ver? Aqui, ó, o P305, ó, o P305, ele é referente a isso, ó, P305. Aí a gente vai colocar valor 0, porque ó, seleção do nível lógico das entradas digitais. Se você quer NA, você põe 0. Se você quer NF, você põe 1. No nosso caso, aí 0. Aí depende da sua aplicação, do que você vai querer, né? Aí o Born aqui, ó, né? Aqui ele mostra NA, tá? Porque como tá 0, já vem de fábrica 0, então no desenho ele mostra NA. Do que eu tô falando? Isso aqui, ó, né? Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Ele vai te falar que aqui dentro vai ser o NA. Então você vai bater aqui para entrar a tensão, o GND, né? O sinal negativo. Se você quiser que ele seja NF, o que seria NF? Aí você no seu relé, você estaria isso aqui fechado. Eu fiz um desenho aqui, gente, ó, só para vocês terem uma ideia. Eu fiz um desenho aqui, ó, desenho elétrico, inversor argião, ligação elétrica. Então o que a gente vai usar? A gente vai usar o GND, que ele é, né? Deixa eu mudar aqui. A gente vai usar aqui o GND, que ele é aqui o pino 3. Então a gente vai pegar no nosso hardware aqui, que a gente vai ter 4 relézinhos, relé acoplador, né? Eu tenho aqui 4 relézinhos acoplador. Aí eu dei 1, dei 2, dei 3, eu dei o mesmo nome das entradas. Aí eu vou pegar do GND do pino 3, tá vendo? Ó, pino 3 GND, e vou alimentar todos os 11. E depois eu vou colocar aqui, né? O que ele fala quando você põe lá naquele parâmetro NA ou NF? Se fosse o contrário, em vez de ser aqui nesse parâmetro, em vez de ser o parâmetro 2, né, o 0, né, o P301 em 0, se fosse 1, o que a gente tinha que fazer aqui, né? A gente tinha que pegar um contato aqui, o cara do hardware, né? Ele ia vir aqui, ia pegar um contato aqui, né? Um contato, e aí o contato auxiliar meu seria assim, ó. Aí em vez de ter um contato aqui, né? Em vez de ter um contato NA, seria NF. Aí seria aqui 11, 12. E aí você ia. Quando ele ficava sempre os 4 entradas ligadas. As 4 entradas ligadas. Quando você quisesse fazer alguma aqui, ou avança, ou recua, gira direita, gira esquerda, ou parada, ou em multispeed, você tem que ir tirando, né? Aí ele vai fazendo. Mas aí vai ficar assim. Aí na cartela a gente vai ligar isso aqui. Ele vai no pino 4, que é o DI1, pino 5, aqui, né? 5, 6 e 7. Pino 4, 5, 6 e 7. E aí as saídas digitais que a gente vai usar lá no DVP, né? O DVP que eu tenho aqui. Então aí eu vou ter o DI1, DI2, 3 e 4. Aí a gente vai fazer. Depois eu vou colocar os nomes com vocês aqui dessas funções que a gente vai fazer. Então é isso aqui, ó. A princípio é esse P300 aqui, que ele faz essa P300, ó. 300 P305 em 0, não é 301 não, gente, desculpa, é P305 em 0. E aí o P305 em 0 você faz aqui em NF, tá? E aí a gente consegue fazer isso daí, né? Aí depois, o que a gente vai ter mais? Aqui é o P604, ó, isso é importante. Qual é a corrente P604, né? A corrente do motor, corrente nominal. Então, para ver a corrente nominal, eu tenho que vir aqui, ó, já peguei 0,1. Então, eu tenho que colocar aqui no P604 0,1 ampere. E eu vou ter que colocar isso aqui lá no drive, né?
para a gente ver a corrente que ele vai, que é a corrente do motor, porque ele precisa saber qual é a corrente do motor, e a gente já colocou lá a corrente máxima, a corrente mínima, né, sobre corrente, tudo, a gente já fez isso. Aí ele vai falando sobre aqui os outros parâmetros, tá? E aí o que a gente vai, eu já montei aqui a bancadinha, tá? E aí na aula que vem a gente vai inserir isso dentro do nosso inversor. Eu vou pegar a câmera na mão, a gente vai colocar, pode ser que não fique tão boa a visualização, gente, se pedir paciência, né? E aí a gente vai fazer isso daí, tá bom? Aí a gente vai usar ele aí como, né? Eu acho que isso aqui foi o últimas potência, IGBT, né? Aí ganho, a gente já fez o PC1, PC2, aí a função em relé a gente não vai usar, e depois os speeds. E dos speeds a gente vai fazer essa tabelinha Carnot aqui, ó, né? A gente vai ter que usar essa tabela Carnot, vai ser bem legal, gente. Vocês vão ver como vai ser. Aí a gente vai fazer na IHM, eu vou fazer os cursos pela IHM, tá? E aí a gente vai comunicar, e eu vou fazer a gente vai fazer a tela também. Depois de colocar os parâmetros, nós vamos fazer a tela com os botões, né? Para avança, recua, e aí eu vou filmar para vocês aqui. Vocês vão ver o motor girando à direita, o motor girando à esquerda, tá? E depois no final vai ter isso aqui, ó, P7, endereço do inversor no Modbus. Tá bom? Então eu agradeço aí a atenção. Por favor, se gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, aperte o sininho de notificações e divulgue isso ao maior número de pessoas que vocês conhecem aí da automação, né? E ele sempre lembrando, a prática faz o mestre. Então sempre pratiquem bastante para que vocês consigam assim galgar melhores oportunidades, tá bom? E fique com Jeová e até a próxima aula. É a aula 5.